Oi pessoal, bem-vindos à semana 2 das nossas atividades complementares. Nós vamos fazer uma revisão referente à semana 3 e 4, então nós vamos fazer revisões sobre processo de separação de mistura homogênea e heterogênea e também sobre transformações químicas e físicas, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma breve revisão. Nas separações de misturas, para separar misturas heterogêneas, a gente tem esses métodos aqui. Pode ser a catação, que quando, por exemplo, tem feijão em impureza, então você vai catar, né? É pela diferença de tamanho, de aspecto. A peneiração, que é por diferença de granulação, então a gente vai ter areias e pedras, então vai passar por uma peneira. Aquelas mais finas vão passar por aquela peneira e os maiores vão ficar retidos na peneira. Tem a dissolução fracionada, que é pela diferença de solubilidade. Por exemplo, quando você tem sal e areia, quando você adiciona água, que é essa parte aqui de dissolução fracionada, o sal vai solubilizar na água, então você vai ter duas fases, uma formada por sal e água e a outra formada pela areia. Aí você vai usar um outro método de separação para separar a areia aqui, e depois você vai usar o outro método para separar o sal e água, mas inicialmente você vai usar a dissolução fracionada, que é quando você adiciona ali um solvente que vai solubilizar apenas um dos que você tem aqui. Tem a filtração, que é a diferença acentuada do tamanho das partículas, por exemplo, é o que a gente tem na preparação do café, então vai ficar retido uma parte no filtro, o resto vai passar. Separação magnética, que é pelas propriedades magnéticas, então a gente vai usar ímãs, que é o caso, por exemplo, eu tenho ferro e enxofre, o ferro vai ser atraído pelo ímã e eu consigo separar os dois. A decantação é pela ação da gravidade e diferença de densidade. Quando você tem óleo e água, a água é mais densa que o óleo, ela vai ficar no fundo, então você usa essa diferença de densidade e consegue separar ali utilizando um funil de decantação, né, por exemplo. E separação de misturas homogêneas, você vai ter a evaporação, a destilação simples e a destilação fracionada. Todas elas têm a mesma característica, que vai usar a temperatura de ebulição aqui, essa diferença de temperatura de ebulição. Na evaporação, você não consegue recuperar o solvente. Na destilação simples, você vai conseguir recuperar o solvente, então você recupera a água aqui, porque você vai colocar tudo no sistema. O sal de cozinha vai ficar lá, porque a água vai evaporar, você vai conseguir coletar essa água e o sal de cozinha vai ficar ali naquele outro coletor seu. A destilação fracionada você vai usar quando a diferença de temperatura de ebulição for muito pequena. Por exemplo, se tiver álcool e água, acetona e água. Então, é também pela diferença de temperatura de ebulição. Só que aqui com sal e com a água, que é os dois primeiros casos, a diferença é muito grande entre as temperaturas de ebulição. Agora, por exemplo, entre álcool e água, a temperatura de ebulição, a diferença entre elas é muito pequena, tá? E tem a extração. Quando você vai preparar um chá, a água ela vai extrair ali tudo que for solúvel em água vai para sua solução, né? Aí você vai formar lá um chá, né? E aquela parte, a outra parte que vai ficar retida ali, que é o que não é solúvel em água. E a mesma coisa para o café. O que não for solúvel em água vai ficar retido lá no filtro, né? E o que for solúvel vai passar. Então, são esses aqui os métodos de separação. Logo na questão 1 já pede isso para você. Fala, mistura heterogêneo. Qual que é a operação 1? Olha, na operação 1, separou-lhe malhas de ferro do restante. Então, está envolvendo ferro, vocês têm que lembrar lá do ímã. Qual que é o método utilizado lá no ímã, né? Que eu comentei para vocês aqui, né? A gente tem a separação magnética, então é só lembrar, vir aqui consultar, né? Muito simples. Aqui tem água, sal, areia, acetona e óleo e vai separar a areia. Qual o método que eu posso utilizar para separar a areia, né? Que a gente viu. E para separar água, sal, acetona e óleo. Qual o método que pode ser utilizado? Vai separar o óleo. Então a gente viu, ó, lembrar que água, sal e acetona vai estar em uma fase, a outra fase vai ser o óleo. Então é como se você estivesse considerando aqui essa decantação, né? Como se fosse óleo e água. E na operação 4 você vai ter água e sal
e acetona. Vai conseguir separar acetona. Então, aqui você vai usar, para separar água e acetona, qual o tipo de separação que eu indiquei lá para vocês? A gente falou que é de homogênea, né? Isso aqui forma solução homogênea. E depois água e sal. Tem duas opções lá. Aí você vai ver qual que mais encaixa aqui e vai marcar a alternativa, tá? Lembrando que para separar areia, a gente pode usar filtração, né? Lembrar desses detalhezinhos. E a 2 é a mesma coisa, ó. Tem água, sal de cozinha, óleo e ferro. Primeiro você vai tirar o ferro dali. Qual o método que você usa para tirar o ferro? Prego, limalha de ferro, né? A gente comentou sobre o ímã, né? Aí depois você vai separar a água e o sal de cozinha, que estão em uma mesma fase, da outra fase, que é o óleo. Eu sugeri para vocês, né? A questão da decantação e tudo mais. Aí vocês vão analisar aqui e marcar também a resposta certa. Na 3, pediu 3 características da transformação física e 3 características da transformação química. Então, vocês vão citar quais são as características das transformações químicas, né? E da transformação física. É só isso que vocês vão fazer aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá?